Bom dia. Que período de louvor maravilhoso, onde o tema é a volta do Senhor Jesus Cristo. E nosso anseio por essa volta, não é maravilhoso? Nós temos uma coisa chamada bendita esperança, que nada nesse mundo pode apagar. Resolve tudo. Estava lendo em Daniel capítulo 2, que é a leitura de Caminhando pela Bíblia hoje. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou os vasos do Senhor para a casa do Deus dele. Parece uma pessoa totalmente sem condições de receber revelação nenhuma. E ele sonhou e esqueceu o sonho. E mandou matar todos os sábios se não contasse para ele o sonho. E Deus revelou o sonho para Daniel. E como termina o sonho? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos vai ter um reino que nunca será destruído. A história do homem é uma história terrível, terrível, de tanta sujeira, de tanta violência, de tanta injustiça, de tanta mortandade, tanta coisa horrível. Todos os impérios, todos, mas vem um reino que não será jamais destruído. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ou seja, Jesus não nasceu filho de homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não é normal igual nós, ele é divino, é cortado sem auxílio de mãos, e ele foi cortado de um monte e ele vai virar um monte. Ele vai virar um monte que vai crescer, encher a terra, e o seu reino nunca será destruído. Glória a Deus, aleluia. Então é muito maravilhoso ter um louvor que entroniza Jesus, e entroniza o reino, entroniza a bendita esperança. Glória a Deus por isso. Aquece o coração. Seu coração está aquecido de louvar e bendizer e exaltar o nome do nosso Jesus, que vai voltar. Ele é a nossa esperança. Nossa esperança não é a direita nem a esquerda, nossa esperança é Jesus, o Messias. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Antes de falar um pouco na palavra, eu sempre gosto de indicar alguns livros. Eu acho que na minha vida livros têm sido muito usados por Deus, e eu acho que uma pregação de 1 hora é bom, aquece o coração, mas às vezes passa rápido, né, o efeito. Mas livros permanecem, a gente lendo silenciosamente, a gente lendo em nosso quarto, Deus começa a aquecer o coração, e são coisas que ficam conosco muito tempo, né? Deus gosta da palavra escrita e da palavra falada, então a gente também precisa gostar, né? Porque Ele gosta. Ele não gosta de imagens, Ele gosta de palavras, ou seja, Ele gosta de sujeito, verbo e predicado. Ele gosta de português, inglês, Ele gosta de comunicar pensamentos, Ele gosta de que a gente, através de ler, tenhamos uma imaginação santa e a gente receba a comunicação de Deus, né? A palavra de Deus, o mais importante é a Bíblia, mas toda vez que eu leio a Bíblia, eu sempre leio um livro um pouquinho antes, poucas páginas, 4, 5 páginas, mas se você ler 4, 5 páginas por dia, em 365 dias, dá mais de 1000 páginas por ano. Um livro qualquer grande é 200 páginas, quer dizer, eu vou ler 5 livros por ano, gastando 10 minutos, não é verdade? E ainda vou estar pensando naquilo durante o dia, porque eu não li muita coisa, eu li pouca coisa, e aquilo vai construindo, vai edificando. E eu quero elogiar vocês aqui. Falei com o pastor Hugo que a gente não volta muito para as igrejas, são muitas igrejas para visitar. A gente gosta de ir pelo menos uma vez para conhecer as pessoas, para saber onde estão e tal, mas aqui é a segunda vez que a gente está aqui, então vocês são privilegiados. E uma das coisas que eu notei aqui é que vocês realmente leem, vocês realmente estão atentos, como os cristãos de Bereia, que confere as escrituras.
Parabéns pela uma igreja que lê, uma igreja que medita, uma igreja que realmente dá valor àquilo que Deus está falando. Eu vou só falar rapidamente de alguns dos livros, tem muitos livros aí, mas esse livro, eu tenho 5 livrinhos pequenininhos, dá para você ler em meia hora, e se você tiver preguiça de ler, porque muito brasileiro tem preguiça de ler, né? Tem um QR Code no fim, você pode assistir o vídeo que deu origem ao livro. Esse livro não surgiu de nenhum plano de escrever um livro, esse livro surgiu de uma palestra que eu dei no início do meu tratamento com câncer, em 2023, e são as lições que eu aprendi de Deus sobre essa crise na minha saúde. Chama No Vale da Sombra da Morte, mas se você lembra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E lembra que ele não fala senta, ainda que eu ande. E meu nome é Walker, que é andador, caminhante. Então, a primeira coisa que eu acho, que é o presidente global do Ticum, ele falou assim: continue andando, né? Continue andando. E é isso que eu tenho feito. E é muito bom, porque se você senta, coitado de mim, ai de mim, dó de si, murmuração. Mas se você anda, não tem tempo para isso. Amém, irmãos? E aqui tem 7 verdades sobre crises. Se você está passando por uma crise de saúde, crise financeira, crise emocional, são crises duras, são crises que nos abatem muitas vezes. Mas se você estiver andando esse livro, eu acho que pode te ajudar muito, porque fala que Deus é bom, Deus é Pai, e Deus sofre junto conosco, Ele não está lá, não importando, e tem 7 verdades sobre isso, então isso tem ajudado muitas pessoas. Tem 2 outros livrinhos aqui. A Presença Transformadora é de um empresário irlandês, nasceu no Brasil, filho de pais missionários, mas chama A Presença Transformadora. Ele fala de uma experiência com Deus na sua vida pessoal, espiritual, que ele andava com bastante condenação e culpa, e não achava porque os pais dele eram missionários e não conseguia atingir, e ele recebeu uma graça de Deus, uma revelação de Deus, uma alegria em Deus na sua vida pessoal, e depois ele recebeu uma outra revelação sobre a sua vida empresarial. Ele é CEO de uma grande empresa que vende máquinas pesadas, e ele entregou o domínio da sua empresa para Deus, e passou 1 ano e meio sem vender uma máquina, e falou: Deus, eu entreguei para o Senhor e agora vou quebrar. Vendia peça de reposição e não vendia máquina, e aí Deus estava só testando ele para ver se ele ia realmente manter a entrega dessa empresa a Deus. Depois disso, nunca mais problemas, só prosperando. E ele tem uma revelação muito grande sobre o Espírito Santo juntando com o nosso espírito para se tornar um só espírito. Isso nos impactou bastante. Então, se você tem uma empresa, ou você está querendo que Deus invade sua vida profissional, mesmo sendo empregado, você quer que Deus mande na sua vida, não só na vida espiritual, mas na vida terrena, esse é um livro assim muito revolucionário, tem ajudado muitas pessoas. Todo livro que eu leio que me abençoa, eu indico para muita gente, e tenho visto pessoas sendo muito abençoadas e muito fortalecidos. Desvendando o mistério da fé, de um ministro de cura divina, um médico que foi usado por Deus em campanhas de tendas nos Estados Unidos, Canadá. Ele conta histórias aqui de pessoas, de curas assim tremendas, pessoas paralíticas, de cadeira de rodas, mas ele mostra que a fé não é de você. Ele tinha pessoas que chegavam com a fé delas e não eram curadas, e depois ele falou assim: a fé não vem de você, a fé vem de Deus, a fé é dom de Deus. Amém, irmãos? A fé é algo espiritual, é a fé de Deus, ela vem de Deus. Então, antes de ser curado, vem uma coisa chamada fé. Jesus sempre dizia para a pessoa: a tua fé te salvou, não é verdade? E ele conta aqui essas experiências, então tira essa condenação de você pensar: eu não fui curado porque não tive fé. Não é assim. É você esperar diante de Deus e crer que a fé que vem de Deus
vai chegar na hora certa, da maneira certa, e a cura acontecerá. E eu creio mesmo que a igreja hoje está muito doente, muito dependente de médico, de remédio, de tanta coisa, e Deus precisa restaurar essa fé na cura divina, amém? Então isso aqui ajuda demais, ajuda muito. Ele conta testemunhos e ele explica baseado na palavra, que você não precisa ficar condenado porque não foi curado, você pode ter alegria e esperança de que a fé que vem de Deus realmente vai entrar na sua vida e vai operar, amém? E aí tem 3 livretinhos aqui, Redescobrindo Jesus no Caminho de Emaús, dá para você ler em 10 minutos, é livrinho curtinho mesmo, sabe, muito curtinho. Redescobrindo Jesus no Caminho de Emaús, Amem seus inimigos, e Que Amor é Este? Gente, esse Que Amor é Este, eu nunca vi falar da Trindade do jeito que fala aqui, eu nunca vi falar do amor de Deus pelo ser humano caído, como eu vi aqui. Gente, é 10 minutos de leitura, custa apenas R$10 cada um também, é curtinho, mas são livrinhos curtos, mas que impactam, sabe? Eu li recentemente e me impactou bastante. Eu estou divulgando bastante esses livrinhos, porque realmente traz uma mudança muito grande na vida. Por favor, virem comigo para 1 Pedro, capítulo 1, vai ser o nosso versículo-chave. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Antes de comentar, só vamos ler aqui em 1 João 3, aqui pertinho, tá? 1 João 3, versículo 1, diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Note que ele está falando que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque vamos vê-lo como Ele é. Sabe o que significa? Que do jeito que a gente vê Ele hoje, a gente não vê Ele como Ele é. A gente vê partes, a gente vê aspectos, mas a gente ainda não viu Jesus do jeito certo. Sabe? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E a passagem em 1 Pedro diz: esperar inteiramente na graça que se vos oferece, quando? Como? Na revelação de Jesus Cristo. Então, eu tenho 2 propósitos nessa pregação, e eu espero que você não saia daqui sem que Deus, pelo Espírito Santo, atinja seu coração, amém? Eu espero que Deus toque em sua vida e que você entenda uma coisa: primeiro, nós precisamos ver Jesus. Segundo, nós precisamos nos purificar, preparando para essa revelação de Jesus. Não adianta você falar assim: a graça vem na revelação de Jesus, então quando Ele se revelar, vai ser ótimo. Na leitura de Ezequiel, no vídeo da semana passada, do Caminhando pela Bíblia, aliás, quantas pessoas aqui estão caminhando pela Bíblia comigo? Gente, poucas pessoas. Cadê o Hugo? O Hugo sumiu, para eu cobrar dele. Gente, vocês precisam caminhar pela Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia toda em um ano, sempre, toda a Bíblia, sempre. Você não pode estar lendo só partes da Bíblia. Então vai a exortação: leia a Bíblia toda sempre. Essa é a maior necessidade. Mais do que livros, mais do que qualquer coisa, você precisa
não depender de pastores, de discipuladores, você e Deus e a Bíblia. Você precisa estar lendo a Bíblia toda, sempre, sabe? O diabo usa partes da Bíblia para enganar pessoas. O diabo tentou usar parte da Bíblia para enganar Jesus, e ele retrucou com outra parte da Bíblia. Por isso que eu falo que você tem que ler a Bíblia toda, entendeu? Você não pode pegar uma parte da Bíblia. Tem pastores, tem coaches, tem podcasts usando a Bíblia, mas usar a Bíblia não quer dizer nada. Você tem que saber se a Bíblia toda concorda com aquela palavra, você entende? Por isso que você tem que ler a Bíblia toda. Você tem que ler a Bíblia toda sempre. Viu, Hugo? É só 4 ou 5 levantaram a mão aqui, ó. Precisa caminhar pela Bíblia comigo, gente. A semana passada eu fiz um vídeo baseado num versículo de Ezequiel, que diz o seguinte: porquanto eu te purifiquei, mas tu não te purificaste, não serás purificado nunca. Porquanto eu, Deus, te purifiquei, e tu não te purificaste, não serás purificado nunca. Então, a nossa caminhada com Deus não é só Deus, e não é só a gente, obviamente. Tem que começar com Deus. Nada que tem valor começa conosco. Tudo que tem valor começa com Deus. Ele fala: esperar inteiramente no seu jejum, nos seus esforços, na sua gana, na sua força de vontade. Não. Espera inteiramente na graça que vos vem na revelação de Jesus Cristo. Mas quem tem essa esperança santifica a si mesmo, assim como ele é santo. Você não fica parado, você não fica passivo diante de uma obra sobrenatural de Deus. Deus vai agir. Se Deus não agir, ai de mim, não consigo fazer nada. Mas se Deus agir, eu não preciso agir, eu preciso agir. Ele me purifica, aí eu me purifico, aí sou purificado. E ele diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que havemos de ser. Tem algo mais do que ser só filho de Deus? Tem nosso corpo transformado, tem ser rei e sacerdote, tem governar por toda a eternidade, tem ver a face de Deus. Gente, tem muito mais do que nós temos hoje. Aliás, tem uma vida cristã sem médico, sem psiquiatra, sem psicólogo, sem remédio, sem farmácia, sem nada. Tem Deus. Infelizmente, graças a Deus, na nossa falta de fé, nós temos esses outros recursos. Eu estou toda semana injetando veneno no meu corpo, quimioterapia. Graças a Deus por isso. Mas isso é a vontade de Deus? Isso é o que Deus quer? Não. Existe poder em Jesus, existe virtude, existe capacidade. E meu pai criou uma família de 6 filhos. Eu poderia gastar horas contando vocês sobre curas miraculosas. Meu irmão mais velho teria morrido quando ele não estava em casa, ele estava na casa de minha tia. Levaram ele, tiraram o rim. Naquela época não tinha hemodiálise, não tinha, muito menos transplante. A única coisa que os médicos conseguiram fazer é tirar o rim, contra a vontade de meu pai, porque meu pai cria que o Jesus que perdoa pecados também cura doenças. Ele cria nisso, e ele pôs a família dele em cima disso, e nunca tinha remédio em casa, e nunca ia para o hospital, e não condenava também quem ia, e não achava que era uma coisa que todo mundo tinha que fazer, era uma coisa da fé, não tinha nenhuma condenação para quem fosse, mas ele viveu a sua vida nessa base. E sabe o que aconteceu com meu irmão? Voltou a mesma doença um tempo depois, no outro rim, e a medicina não tinha solução, e ele chamou os presbíteros da igreja, que é uma igreja caseira, os presbíteros da igreja, uma igreja caseira, e ungiram com óleo, e ele foi curado, instantaneamente, e nunca mais teve problema, e era o mais forte de todos nós, lá em Goiás, trabalhava no serviço pesado, e era mais forte que todos os outros irmãos, porque Deus cura mesmo. Amém, irmãos? Então, nossa herança é muito maior
do que só aquilo que a gente está curtindo hoje. Deus tem muito mais para nós. Ele falou assim: agora somos filhos de Deus, graças a Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a igreja, infelizmente, está debaixo de uma heresia, a grande parte da igreja hoje, achando que seremos arrebatados antes da tribulação. Não vamos ser, não. Todas as vezes que fala sobre arrebatamento na igreja, que são 7 vezes, fala que é quando Jesus voltar fisicamente. Não tem arrebatamento secreto. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Mentira! Aqueles livros que talvez grande parte de vocês nem conhecem, porque da história passada, deixados para trás. O autor do livro depois processou o outro, porque foi passado para trás. Gente, e a igreja pensando que Israel vai sofrer, mas nós vamos ser arrebatados, vamos sumir, tchau mundo. Não. Deus não gosta de covardes. Deus não gosta de gente que foge. Deus gosta de gente que enfrenta. Deus gosta de gente que fala a verdade, igual esse Charlie Kirk que morreu quarta-feira passada. Pessoas que abrem a boca, que falam a verdade, que amam, que não gostam da violência, que não querem matar ninguém, que não querem rejeitar ninguém, que respeitam quem é contrário, que amam os inimigos, mas que defende a verdade. E Deus vai ter uma igreja vencedora nos últimos dias. Ele não vai ter uma igreja de covardes, fugindo. Ele vai ter uma igreja e, olha, vai ser cheio de jovens cheios do Espírito Santo. Jovens que têm coragem de dar a vida. Jovens que têm coragem de morrer pela causa, como esse irmão lá morreu pela causa. O sangue dele, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você acha que vence a igreja matando pessoas, matando o mensageiro? Quem mata mensageiro é quem não sabe responder, é quem não tem argumento, é quem não consegue retrucar. Aí você mata o mensageiro, você acha que cala a boca dele? Não, você multiplica, você viraliza. Nesses dias, quem está acompanhando as redes sociais, está vendo pessoas que eram da esquerda, eram radicais, estão ficando horrorizados, estão se convertendo, estão mudando, porque estão horrorizados com pessoas que elogiam a morte de inocentes. Gente, tem uma cultura demoníaca, diabólica espalhando sobre a face do globo. É a cultura da mentira, é a cultura da fake news, e Deus vai ganhar. Amém, irmãos? Ele vai ganhar. Mas Ele não ganha ganhando, Ele ganha perdendo. Deus é diferente do que nós. Muitos cristãos acham que Deus ganha pela força. Deus não ganha pela força, gente, Ele ganha pela fraqueza. Sabe? Ele ganha por mandando o filho dele sendo morto injustamente. E Pilatos falando com ele: como você não se defende? Você não sabe que eu tenho poder? E Jesus responde o quê? Se do céu não te fosse dado, você não teria poder nenhum. Isso é poder. Isso é força. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? O mundo acha que violência e poder e influência, e dinheiro, e poder político e tudo, eles acham que isso ganha. Não, Deus remove reis, Deus coloca reis, Deus é superior, então isso aí não funciona. Mas Deus também não ganha para a gente lutando com as armas deles, com ódio, com raiva, com discursos cheios de ódio e querendo combater, não. Ele ganha por amor, por verdade, por ceder, por respeitar, por escutar, por acolher, por amar seus inimigos. Vocês estão entendendo, irmãos? E muitos da igreja não entendem isso. Muitos da igreja ficam revoltados e querendo retrucar e reagir. Não, Deus não ganha ganhando,
Ele ganha perdendo, mas ele ganha. Ele ganha. O Cordeiro vai vencer. Ele vai vencer. O anjo falou com João: não chore. Não chore. Tem ninguém digno de abrir os livros. Não tema, o leão da tribo de Judá ganhou. Aí ele foi olhar, cadê o leão? Um cordeiro. E um cordeiro é o bicho mais manso que tem na face da terra, mais inofensivo. E esse cordeiro, como havendo sido morto, quer dizer, Jesus com as marcas da cruz, ele venceu pela fraqueza, ele venceu pelo amor, ele venceu pelo acolhimento. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a vitória que vence o mundo. A gente não ganha ganhando, a gente ganha perdendo. Mas a gente não perde porque é fraco, a gente perde porque é forte. A gente perde porque é mais forte do que os violentos. Você tem a força, eu tenho o poder de Deus para amar inimigo, para acolher os que eu discordo, para ouvir, para respeitar. Eu tenho a força que vem do alto. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E nós precisamos como igreja no Brasil acordar do sono espiritual. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje de manhã. Eu queria dizer, ele disse: sede sóbrios, cingi os lombos do vosso entendimento. O que é lombo do entendimento? É a sua mente. Não acredite em fake news, não acredite em mentiras, não seja levado pelas ideologias, seja batizado, imerso na palavra de Deus, na palavra de Deus. Deixa Deus encher seu ser, cinge os lombos, seja sóbrio, não durma, não beba e fique embriagado, não fique anestesiado, não fique envolvido com a sua vidinha. Comece a ter as dores do coração de Deus, comece a interceder pelo Brasil, comece a interceder pela igreja no Brasil, comece a interceder pelos pobres no Brasil, pelos injustiçados, pelos presos injustamente. Comece a interceder, comece a orar, porque Deus ouve dos céus, e Deus vai julgar, e Deus vai fazer. E sabe como é que Deus faz? Ele normalmente não manda anjo para matar os caras. Sabe o que ele faz? Ele faz eles se matarem, sempre. Sempre na Bíblia, Deus fala assim: eu não vou me dar o trabalho de descer e fazer esse negócio não. Eu vou fazer eles brigar um com o outro e eles vão se matar. E sempre, você pode ver que isso sempre acontece. O Amã fez uma forca para enforcar Mordecai. Quem foi enforcado? Amã, que fez a forca. Ele foi enforcado na forca que ele fez. Você entende? A Bíblia fala nos Salmos: o ímpio cava um buraco, ele mesmo cai. Você acha que Deus se dá o trabalho? Não. Então nosso negócio não é com carne e sangue. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Nosso negócio não é com forças de cá ou de lá. Nosso negócio é com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele governa as nações, Ele manda nas coisas, e Ele é justo, e Ele vai vingar o sangue dos inocentes. Ele vai lutar, Ele vai agir. Nosso negócio é com o Supremo Tribunal Federal, que é Deus. Sempre que tem um tribunal, tem que ter um superior. No caso do Brasil, só tem o superior. Mas Deus é superior, apela para Ele, amém, irmãos? Apela para Ele. Se Ele não moveu ainda, é porque tem alguma coisa que precisa acontecer em nós. Se Ele não respondeu as orações ainda, é porque tem alguma coisa em nós que está errado. Então vamos arrepender, vamos nos prostrar, vamos clamar, mas não vamos ficar dormindo. Vamos ser sóbrios, vamos ser alertas,
Vamos acordar do sono espiritual e pedir: Deus, fale o que está no teu coração nesses dias. Faz eu chorar pelas coisas que o Senhor está chorando. Faz eu amar como o Senhor ama. Faz eu contemplar um pouquinho da sua natureza, da sua pessoa. Porque, gente, lembra que eu falei que eu quero que você saia daqui com duas coisas. Primeiro é o poder de contemplar Jesus. É o poder de contemplar Jesus. Você não precisa fazer força quando você contempla Jesus. Quando você vê Jesus, você é transformado na medida que você vê. Ele falou: espera inteiramente na graça que vem na revelação de Jesus Cristo. Ele fala: quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Agora deixa eu comentar um pouquinho com vocês. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a nossa reação diante disso, a nossa necessidade de agir agora, como nós devemos agir nesses dias. Irmãos, nós estamos nos últimos dias, sabiam? Nós estamos em dias do fim. Nós estamos em dias que Ezequiel 35, 36, 37 está sendo cumprido, e por 2000 anos não era possível ser cumprido. Sabe o que está escrito ali? Que Deus vai trazer os reinos do norte contra Israel, contra a nação cujas pessoas estavam espalhadas e voltaram para sua terra e fizeram prosperar. Por 2000 anos, Israel é um brejo, é um deserto, tem nada, e os judeus espalhados no mundo, 2000 anos, e todo mundo lendo a Bíblia e fala assim: Ezequiel, acho que você está viajando na maionese, acho que você está meio louco. Hoje, em 80 anos apenas, em nossa geração, quase tudo que fala Ezequiel já aconteceu. Como que um cara de 2.500 anos antes consegue falar de coisas que está acontecendo no jornal hoje? Como? Zacarias fala que Jerusalém será uma pedra de tropeço, todo mundo que carrega vai se machucar. Israel está guerreando hoje com 7 países. Jerusalém é um problema para o mundo inteiro, é o tema das Nações Unidas, é o tema de tudo. Como que o profeta lá na Babilônia, 2.500 anos atrás, sabia disso? Ele não tinha condição de saber, mas Deus sabia, e está escrito na Bíblia. E cita as nações: Rússia, Turquia, Irã, Líbia, todos eles estão ali. E Deus fala assim: nos últimos dias eu vou trazer vocês contra o povo que foi reunido entre as nações, e você vai falar assim: puxa, eu vou pegar tanta riqueza que tem lá, e tem mesmo, e não tinha, e hoje tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós estamos em dias onde eu fiquei sabendo ontem que 100 cristãos foram degolados lá no Congo. Ninguém fala nada, porque não tem judeu. Se não tem judeu, não é notícia. Sabe, está acontecendo coisas horríveis e ninguém fala nada, a mídia cala, não fala nada. Mas cristãos estão sendo degolados pela sua fé em Jesus. E fala em Apocalipse: João, fica tranquilo, porque muitos mártires ainda vão ser mortos, até completar o número. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, vai ter tempos difíceis, e nós já estamos entrando nesses tempos difíceis. E você, meu irmão, não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar passivo, você precisa tomar um lado ou outro, você precisa se declarar a favor da verdade, a favor da justiça, a favor do propósito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Tem 3 fases na história da humanidade que correspondem às 3 pessoas da Trindade. O Velho Testamento foi o tempo de Deus Pai, aquele que está sentado no trono,
se revelar como Yahvé, Jeová. Todos os povos tinham ídolos, todos os povos tinham muitos deuses. Israel é a única nação que tinha um Deus só e invisível. Invisível. Só sabia que ele falava, mas nunca veio, ninguém nunca viu. Era o único povo. Então no Velho Testamento foi o tempo que Deus Pai quis se revelar para a humanidade. E ele escolheu Abraão, cujo nome é pai de uma nação, para se revelar à terra. E ele começou o projeto de escrever a Bíblia, a lei e os profetas, o Velho Testamento. Depois veio o Filho, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. E nós temos os 4 evangelhos. Então não é mais a época do Pai, é a época do Filho. O Filho veio e falou: não é só Jeová, não é só Yahvé, não, eu sou Filho de Deus, eternamente. Antes da criação existir, eu já era com Deus, eu já estava com Deus. Então veio a época de Deus revelar o Filho. Mas o Filho foi embora, está à destra de Deus e ainda não voltou. Então acabou o tempo do Pai e acabou o tempo do Filho. E qual o tempo que nós estamos vivendo desde que ele foi embora? O tempo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E irmãos, o Filho não volta antes que o Espírito Santo termine a sua obra. E qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? É transformar muitas pessoas em cópias de Jesus, é encher a terra com pessoas que revelam Deus. Jesus disse: eu tenho que ir embora, mas eu vou mandar outro Consolador que vai ficar convosco para sempre. E o Espírito Santo, hoje nós estamos na época do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por isso eu quero deixar vocês com uma exortação muito forte sobre dar ouvidos ao Espírito Santo. Por isso que eu falei sobre esse livro, A Presença Transformadora. É um livro prático, eu sei que funciona, porque funciona na minha vida. Eu tenho mais de 50 anos de ministério, mas não é só ministério espiritual. Eu trabalhei muitos anos, e trabalho com empresas, com coisas naturais. Eu sei mexer com todas essas coisas, e eu sei que Deus mexe com essas coisas, e Deus se importa com essas coisas. Deus se importa com a maneira que eu uso o meu dinheiro, Deus se importa com a maneira que eu administro meus empregados, Deus se importa com o meu testemunho diante do mundo, nos negócios. Deus está envolvido na minha vida, não é só eu não estou sozinho. O Espírito de Deus uniu com o meu espírito e se tornou um só espírito. Em Coríntios, Paulo fala que aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela. Ou seja, a relação sexual não é um processo biológico, uma noitada e pronto, acabou. Não. Comer é um processo biológico, respirar é um processo biológico. Ele fala: comida para o estômago, estômago para os alimentos. Deus vai destruir tanto um como o outro. Ele fala isso. Paulo fala assim: o que você come não vai afetar a sua salvação, vai afetar a sua saúde, né, coitado? Então, procura aconselhar com um nutricionista, né, e tal, e come coisas boas para você durar mais e ter mais saúde. Mas não vai afetar a sua salvação, não. Agora, sexo vai, porque sexo não é só o corpo, sexo envolve as emoções, sexo envolve o seu espírito. Aquele que se une com a prostituta se torna uma só carne com ela. Que horror! Todos os pecados daquela pessoa passam a ser seus pecados também. Você uniu com ela para quebrar isso. É possível quebrar? É possível quebrar, mas dá trabalho. Sexo não é brincadeira não. Por isso que o diabo usa tanto sexo hoje em dia, usa tanto sexo para tanta coisa errada, porque ele sabe que afeta a pessoa profundamente. Ele sabe. E o homem se une à sua esposa, se torna uma só carne com ela. Continua 2, mas é um. É 2, mas é um. É um mistério, é um negócio assim, é homem e mulher, não some, não desaparece.
mas une. Tem alguma coisa muito profunda, que quando é quebrada, machuca pra caramba. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Mas ele diz naquele contexto, aquele que une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Ou seja, o Espírito Santo une com meu Espírito e se torna casado, unido, fundido. Ou seja, eu não preciso receber revelação, que camisa que eu vou usar hoje, que comprador que eu vou visitar, que decisão eu vou tomar sobre esse empregado. Eu não preciso ter uma revelação divina, um sonho, uma visão. O meu espírito está unido com o Espírito de Deus, e aquilo que eu penso, Deus também pensa, e aquilo que eu falo, Deus também fala, e onde eu planto meu pé, Ele abençoa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas isso só funciona se você é entregue totalmente a Ele. Você não manda no Espírito Santo, o Espírito Santo manda em você. E como Ele manda em você, aqueles desejos, aqueles sonhos, aquelas propostas, aquelas coisas que vêm para você, não é só seu, é do Espírito Santo. E você vai com fé, e onde você põe a planta do seu pé, Deus honra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É muito forte essa revelação, é o que ele fala nesse livro, é o que eu tenho experimentado na minha vida, eu testifico para vocês. Coisa que eu nunca sonhei, coisa que eu nunca pensei, tem acontecido na minha vida, porque é Deus, não sou eu. Não sou eu, é Deus. Nosso espírito é unido com o Espírito Santo, é unido com Ele, é casado com Ele. E quando eu começo a pisar fora, porque a gente pisa fora, tem hora que a gente dá fora mesmo, tem hora que a gente sai não anda no Espírito, não segue a voz do Espírito Santo. Tem vezes que acontece sim. Sabe o que acontece? A paz de Deus vai embora. A paz de Deus vai embora. Você começa a se sentir desprotegido, você começa a se sentir sozinho. Fala assim: Deus, cadê o Senhor? Ele falou assim: você está indo no caminho que eu não vou junto com você não. E aí você retrocede, porque a paz de Deus é o árbitro, é o juiz, Ele apita. Então quando você começa, você achando que é de Deus e não é, a paz de Deus vai embora, e você obedece na hora. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo falou: não vai não. Depois ele tentou de novo, falou: não vai não, vai para Macedônia. Você entende? Então, não estou dizendo que a gente nunca erra, não estou dizendo que casado com o Espírito Santo a gente não comete erros, eu estou dizendo que a gente fica sensível à voz de Deus. E agora tem uma última coisa que é muito importante, é uma exortação, tá? É uma exortação, que é o seguinte: você conhece a voz do Espírito Santo? Se você não conhece, você está perdido, porque você não tem bússola, você não tem orientação, você está sem sinal. Você precisa conhecer a voz do Espírito Santo. O maior trabalho de um discipulador, quando nós fazemos discípulos, nós não fazemos discípulos nossos, nós fazemos discípulos de Jesus. E sabe o que você tem que ensinar a pessoa? Não é seguir regras, é ouvir a voz do Espírito Santo. E você sabe a voz do Espírito Santo para aquela pessoa? Não, aquela pessoa só vai ouvir de Deus diretamente, Ele não usa intermediários, Ele não usa pessoas para dar visão para o que a pessoa tem que fazer. Se a pessoa chega para mim e pergunta: o que eu devo fazer? Eu falei: não sei, mas eu sei uma coisa, eu posso te ajudar muito. Sabe como é que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar no que não é o Espírito de Deus. Quando você fala uma coisa e fala assim: eu acho que Deus está me falando, eu falo assim: não é não, não é não, isso aí é sua carne, isso aí é sua família, isso aí é a cultura, isso aí não é necessariamente Deus. Mas qual é então? Busque. Eu não sei, mas vamos conversando, vamos conversando, vamos orando, vamos buscando. E um dia, sem eu falar nada, quando você começa a falar um negócio inspirado pelo Espírito Santo, você fala assim: opa, isso aí é quente, isso aí é o Espírito Santo, isso aí é de Deus. Eu não imaginaria isso para você, mas quando você está falando isso é de Deus. Vai em frente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está no meio. Meu pai sempre falava sobre a terceira pessoa. Você conversa com a pessoa, mas você espera a terceira pessoa. É Jesus no meio. Então tem muita conversa,
perdida. Um bom psicólogo, vocês conhecem o Cláudio Zidoro, não é verdade? Sabe o que ele faz? Ele escuta. Ele não fica dando essa solução, ele não fica falando, ele não tem solução, mas ele fica escutando. Quando vê uma coisa, ele fala, isso aí. Não é maravilhoso isso, irmãos? Deus quer que entre nós sejamos pessoas sensíveis, pessoas que estão querendo ajudar outras pessoas, ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo muda vidas, transforma corações, resolve problemas antigos, restaura casais, restaura empresas, restaura a saúde. A voz de Deus é a voz que resolve as coisas, mas tem que procurar, tem que querer, tem que calar sua boca, tem que parar suas soluções, sabe? Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe nosso maior problema? Barulho. Sabe nosso maior problema? A gente não tem paciência para ouvir Deus. A gente já sai correndo, a gente já sai falando de soluções, a gente sai falando da nossa cabeça. Eu vi um caso assim, então seu caso. Não, todo caso é diferente, todo caso é novo, não tem nada igual. Não dá para Ctrl+C, Ctrl+V, não dá para colar. Não dá. Tudo é pessoal, tudo é para hoje. Eu fui curado de gastrite uma época assim, milagrosamente, sobrenaturalmente. Essa mesma cura vai funcionar hoje do mesmo jeito? Não, cada dia com Deus é novo. Deus é novo, cada situação é nova, não tem cópia, não tem fórmula, não tem estratégia. Você não consegue controlar Deus. E agora, gente, por favor, escute bem. O maior problema nos últimos dias, no caso, nós estamos vivendo os últimos dias hoje. Nós já estamos nos últimos dias. Biblicamente, os sinais dos últimos dias já estão bem claros. Bem claros. Eu não estou dizendo que Jesus volta amanhã, que não volta de jeito nenhum, nem em fim do ano, não pode ter certeza. Tem muita coisa bíblica que tem que acontecer ainda, tá? Mas pode ser 10 anos? Pode ser 20 anos? Pode, mas nós estamos nos últimos dias. Deus precisa preparar o exército da verdade para fazer o grande confronto com o exército da mentira, e vai mostrar a glória dele na igreja como ele nunca mostrou antes. Vai ser um povo que vai experimentar o poder de Deus como nunca teve antes. O Espírito Santo vai estar presente na igreja como nunca teve antes, mas somente para pessoas que estão atentos à sua voz. Pessoas distraídas não vão ver. Pessoas envolvidas em coisas materiais não vão ver. O que ele fala? Nos dias de Noé, quando o Filho do Homem vier, vai ser como os filhos de Noé, no tempo de Noé. Casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, construíam, e de repente veio o dilúvio e levou a todos. É errado casar? Não. É errado construir? Não. É errado, todas aquelas coisas que ele fala é coisa que tem que fazer mesmo. Você está na terra, você tem que fazer mesmo. Mas o que ele está dizendo é que eles ficaram envolvidos nessas coisas. Gente, eu estou horrorizado de ver o quanto que as pessoas estão presas às redes sociais, o quanto as pessoas estão presas à comida. Gente, sabe a hora de pensar em comida? É na hora de comer. Agora fica igual cachorrinho na frente daqueles frangos assim, ó, assistindo programa de Masterchef. Assim, cozinheira, dona de restaurante, acho que até faz parte do seu trabalho, desenvolver novas receitas e tal, a pessoa está trabalhando, beleza. Mas nós que somos clientes, ficar pensando em comida fora da hora de comer, você não tem nada melhor para pensar, meu filho? E nas redes sociais, vendo fofoca da vida dos outros, que tem nada a ver com a sua vida. E
de homens. Estou trabalhando, estou sustentando minha família, mas pensa em dinheiro e pensa na empresa o dia inteiro, e chega em casa e continua pensando. Gente, eu não sei o que vocês chamam aquela coisa que tem em Goiás chamado carrapicho. Vocês conhecem carrapicho? Carrapicho foi o que eles usaram para inventar esses negócios de crack, né? De roupa, né? Velcro, Eles pensam, porque carrapicho é uma semente que ele cola na sua roupa e não sai, para carregar para longe, para plantar longe da planta mãe, entendeu? Deus fez isso na natureza. Mas carrapicho funciona assim porque ele tem muitas garrinhas. Irmãos, eu quero suplicar para vocês hoje, pede a Deus para cortar esses ganchinhos, que você não seja um carrapicho, que os problemas e a vida, e a profissão, e a comida, e casar, e aniversário, e cachorro, e pet, não ocupe seu coração. É só Ele, é por Ele. Busque o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. O que matou a mulher de Ló? Olhar para trás, um carrapichozinho só, uma coisinha só. Seu coração tem que estar livre. Você não pode estar apegado a coisas materiais, você não pode estar apegado ao seu emprego, aos seus sonhos. Você tem que estar, eu quero ver Jesus, eu quero ser transformado na imagem dEle, eu quero conhecê-lo. Meu irmão mais velho, que já passou para o Senhor, ele falava muito sobre uma corrida de cachorro, que quando o cachorro vê um coelho, ele sai correndo atrás para pegar o coelho, e os outros cachorros não viram coelho, mas viram um cachorro correndo. É quase igual ao brasileiro com fila. O brasileiro, onde tem fila, ele vai, porque deve ser bom, né? Depois ele pergunta o que tem no fim da fila, mas ele vai para a fila porque deve ser bom. Não quero perder meu lugar, quero ficar na frente, porque o brasileiro com fila é assim, entendeu? E cachorro, vendo outro cachorro correndo atrás do coelho, ele vai correndo, mas ele não sabe o que o cachorro está correndo, mas deve ser bom, deve ter alguma coisa ali. Quantos na igreja aqui são cachorros que não viram coelho? Porque vai incumpridando a corrida, e vai perdendo a força, e vai cansando, e somente o cachorro que viu o coelho persevera, o resto desiste. E a Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo. Muitos vão desistir, muitos vão trair uns aos outros. Irmãos, é agora que o futuro está sendo desenhado. É agora que Jesus vai me revelar a mim, ou Ele vai me revelar e eu não vou ver e os outros vão ver. É agora. É a minha atitude agora. É a minha valorização de Jesus agora. É meu desapego a tudo e toda qualquer coisa que rouba meu foco dele. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se Deus manda você largar seu emprego, se Deus manda largar seu curso, se Deus manda ir para outro país, se Deus manda fazer qualquer coisa, você fala assim: pronto, estou aqui. Meu alvo na vida é ver Jesus. Eu espero inteiramente na graça que se oferece da revelação de Jesus Cristo. Esse livrinho aqui que eu não falei sobre ele, Espaço para Deus. Espaço para Deus. Ele tem 3 capítulos. Ele fala no primeiro sobre nossa vida distraída, cheia, atormentada com tanta coisa que a gente não consegue quietar. Fica quieto que eu sou Deus, mas a gente não fica quieto. Aí o primeiro capítulo ele fala sobre isso. O segundo ele fala sobre solidão, você sozinho com Deus. E depois ele fala sobre coletivamente
fazer um espaço para Deus. Sabe uma coisa que vai ter que acontecer na igreja, gente? Nós vamos ter que devolver a igreja para o seu dono, amém? Nós vamos ter que deixar de ter tantas programações que funcionam. Nós vamos ter que deixar Deus bagunçar nossa ordem. Se for para o Espírito Santo mandar na igreja, como Ele mandou em Atos, a gente tem que estar disposto a largar tudo, igual Pedro largou tudo e foi lá para outra cidade, estava nem aí. Nós vamos estar dispostos a Filipe abandonar o avivamento lá em Samaria e ir lá para o deserto e encontrar um eunuco. Nós vamos ter que ser igual a Ananias, que foi orar pelo Hitler e que matava judeu e falar: minha esposa, por favor, talvez eu não volte, mas Deus está mandando eu ir lá orar para o cara é um sanguinário, mas eu vou lá orar por ele. Nós vamos ter que deixar o Espírito Santo começar a mandar em nossas vidas, vocês estão entendendo? Talvez você perdeu uma oportunidade de negócio por causa de uma pessoa que está pedindo ajuda. Talvez você atendeu um telefonema de noite de alguém que está desesperado, querendo suicidar. Você é chamado para obedecer à voz do Espírito Santo. Você é chamado para dar atenção a Ele, somente a Ele, e perder qualquer coisa que for necessário por causa da voz dEle. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse livrinho foi publicado há muitos anos, mas continua sendo um livro assim, fundamental, manual, importantíssimo. Você precisa entender na sua vida. Você está tirando tempo para Deus? Você está tendo espaço para Deus? Você está se aquietando todo dia? Você está levando sua vida para a sua própria cabeça? Ou você está dando lugar para o Espírito Santo mudar seus planos, mudar suas ideias, te dar direções? É essa a minha pergunta para vocês. Então, as duas coisas que eu queria deixar com vocês: ver Jesus transforma, contemplar Jesus não tem nada igual. A graça vem de contemplar Jesus. Leia os evangelhos, medite sobre Jesus, peça ao Espírito Santo, me revele Jesus. No livro do Avivamento Azusa, eles estavam orando à noite, 2 irmãos, sem combinar, eles foram para o lugar de oração, um veio, outro veio, e quando eles estavam ali, Jesus chegou, e não falou uma palavra, mas ficou olhando para os dois, e mudou a vida deles. Irmãos, nós precisamos ver Jesus, nós precisamos conhecer o amor de Deus, nós precisamos ser transformados e brilhar essa luz no mundo, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós precisamos tomar medidas, para que à medida que Deus cumpre sua promessa de Jesus se manifestar, a gente não fique distraído e não perca a visitação dele. Quantos aqui querem que quando Jesus apareça, você esteja disponível, você esteja preparado? E se você sentiu algum toque do Espírito Santo agora, que você tem ganchos na sua vida, ligando com coisas que precisam ser cortadas, eu quero só fazer um apelo rapidinho. Vem para frente, nós vamos orar, porque você vindo para frente, mais importante do que a oração nossa, é o passo de você reconhecer: eu tenho ganchos, eu tenho coisas que me prendem, que me distraem, e eu não quero ficar assim. Eu quero que Deus corte esses ganchos, eu quero que meu coração seja livre, eu quero que meu coração seja livre, para que Jesus possa aparecer para mim, como Ele nunca apareceu antes. Eu quero estar um prato limpo, eu quero estar limpo, para que Deus possa me revelar Jesus como eu nunca vi antes. Aleluia, Jesus. O fato de você vir para frente já é uma declaração, pode ajoelhar mesmo no corredor, não tem problema, tá, gente? Não tem problema. Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está sendo honrado. Não tem jeito da gente fazer isso, a gente não consegue fazer nada, mas a gente está expressando para Deus o nosso desejo. Fala: Deus, eu quero ter um coração desarmado, eu quero um coração livre, eu quero um coração que busca primeiro o reino. Eu não quero estar ligado às coisas materiais,
Eu quero estar no mundo sem ser do mundo. Eu estou falando palavras, irmãos, podem orar desse jeito, sabe? Cada um vai falando com Deus, vai tornando as minhas palavras as suas. Fala assim: Deus, eu não quero amar outras coisas que tomam o teu lugar. Eu não quero perder a tua visitação. Eu não quero estar envolvido com outras coisas. Eu não quero estar dormindo. Eu não quero estar embriagado. Eu não quero estar distraído. Eu quero estar atento à tua voz. Se o Senhor está me purificando, eu quero me purificar. Eu quero corresponder. Eu quero estar junto contigo. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, me ajuda com a minha inconstância. Senhor, me ajuda, porque eu não sou capaz de manter isso, mas eu quero manter isso. Irmãos, eu estou falando com Deus, e você pode fazer isso também. Você pode estar falando sobre isso. E se você sabe de alguma coisa em seu coração que é um obstáculo, é algo que está ocupando o lugar que devia ser só de Deus, então entrega essa coisa, coloca o nome nessa coisa. Fala: Deus, eu entrego essa coisa a Ti. Eu não tenho força para desistir, eu não tenho força para cortar, eu fico envolvido com isso, mas eu não quero. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu quero estar pronto para receber a Tua luz. Eu quero estar pronto para receber a revelação do Senhor. Me revele Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Levante suas mãos a Deus agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã. Senhor, nós pedimos que o Senhor olhe para nós. Nós pedimos que aqui em São José do Rio Preto, nessa igreja origem, que o Senhor possa realmente começar a Te revelar a nós, começar, ó Deus, a falar coisas para nós que nós nunca ouvimos, que nós possamos ser incendiados com o Teu fogo, que nós possamos ser incendiados com o amor por Ti, que nós tenhamos coragem de ouvir a voz do Espírito Santo, que nós tenhamos coragem de largar coisas naturalmente atraentes para servir a Ti, para amar a Ti, para buscar a Ti. Dá-nos força, aqueça nosso coração, Senhor Jesus, aqueça nosso coração. Vem pelo Teu Espírito, ó Deus, vivificar nosso ser, vivificar nosso coração. Senhor, clamamos a Ti nesta manhã. Desça com fogo do altar, desça com fogo sobre nós. Senhor, acorda a Tua igreja no Brasil, acorda a minha vida, acorda a vida do meu irmão, acorda-nos, ó Deus. Não deixe-nos levianos, não deixe-nos dormindo, não deixe-nos meio, ó Deus, anestesiados, não deixe-nos, ó Deus, vendo as coisas e não fazendo nada. Senhor, não deixe-nos ser passivos, não deixe-nos ser observadores. Nos ajuda a estar envolvido, nos ajuda a ser intercessores, nos ajuda, ó Deus, a fazer qualquer coisa para despertar outras pessoas, para acordar outras pessoas. Senhor, mova em nosso coração, mova pelo Teu Espírito, Senhor. Ouve cada coração sincero aqui nessa manhã, que veio aqui na frente. Senhor, atenta. Senhor, não deixe que seja uma coisa só de hoje, mas que seja uma coisa dessa semana, desses próximos dias. Ajuda, Senhor, que hábitos sejam mudados, que costumes, rotinas sejam mudados. Ajuda-nos a simplificar nossa vida, ajuda-nos a jogar fora muita coisa que é desnecessária. Senhor, ajuda-nos a aceitar um nível de vida mais baixo, ajuda-nos a ter menos dinheiro, ajuda-nos a ter uma vida mais simples, ajuda-nos a não ser enganado pelo sistema deste mundo. Senhor, leva-nos além, faz-nos, ó Deus, um sal aqui em São José do Rio Preto, Senhor. Faz de nós um sal que não perdeu o sabor, um sal forte, que dá gosto à igreja nessa cidade. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, como sal aqui na igreja em Rio Preto, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Nós não queremos ser orgulhosos, nós não queremos ser arrogantes, nós não queremos nada, nós queremos abençoar. Nós queremos abençoar essa cidade, nós queremos abençoar as outras igrejas, nós queremos abençoar os outros irmãos. Senhor, trabalha em nossas vidas, em nosso meio, Senhor, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, continue na sua vida pessoal, na sua vida particular,
continue orando dessa forma, sabe? Continue orando dessa forma. Deus, eu quero amar o Senhor de todo o coração. Deus, tudo que me impede, tira da minha vida. Sim, continue orando, sabe? Despertando, sabe? Que Deus vai ouvir e vai acontecer coisas novas, coisas pequenas, mas coisas novas, sabe? Coisas pequenas. Deus não começa com coisa grande, não. Ele começa pequeno. São pequenas mudanças, pequenas coisas que acontecem na sua vida. Você deixa de tomar Coca-Cola, por exemplo. É uma coisa que não tem nada a ver, mas Deus fala para você: eu não gosto de Coca-Cola. Aí você para. Parece uma coisa que não tem nada a ver, coisa ridícula, mas tem mudança. Porque o Espírito Santo falou com você, e você toma medidas pequenas, e são as medidas pequenas que afetam as grandes, sabe? São hábitos, são coisas pequenas que mudam a nossa vida.